Seja bem-vindo, seja bem-vindo. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre perguntas inusitadas na entrevista de emprego e vamos trazer aqui, vamos abrir a caixa preta do recrutamento e a gente vai falar de algumas práticas aí duvidosas nesse mercado de recrutamento. E eu trago aqui nada mais, nada menos que Carol Fabretto. A Carol, ela é psicóloga, né, Carol? Sim, psicóloga. E é especialista em carreira. Carol, obrigada por você ter vindo. Veio de São Paulo, né, pra gente gravar e tem uma outra série de atividades. A Carol faz parte também do meu Mastermind, que é um grupo de profissionais de RH, amiga, já sou íntima, Carol. E eu tava falando aqui que eu tô muito feliz de vir pra cá, porque a Thaís foi uma das primeiras profissionais que eu me espelhei no mercado, né? Eu tô como mentora de carreira há uns 4, 5 anos, mais ou menos, e quando eu comecei, era só a Ruivinha que tinha lá no LinkedIn, e eu lembro até meu marido falou, nossa, e essa Ruiva aqui, você já viu os vídeos dela, né? Na época ninguém postava vídeo no LinkedIn, então uma inspiração pra mim, então eu sou muito grata de estar no mesmo grupo, né, de Mastermind que você e estar aqui hoje no seu podcast. Vai ser muito bom. Perfeito, é nóis. Ô, Carol, e indo já direto ao tema, né? O que você tem visto aí? Você tem vários mentorandos, alunos, né? O que eles têm trazido nesse sentido dessas perguntas descabidas, de uns processos seletivos meio estranho? O que você tem, você tem para trazer aqui pra gente trocar umas figurinhas? Thaís, complicado, né? De chorar algumas coisas, né? Mas antes de falar disso, eu queria pontuar uma coisa que existe no nosso mercado. Que é o seguinte, tem muitas profissões, engenheiro, médico, né? Que as pessoas sabem que não é qualquer um que pode exercer. Recrutador, eu sempre ouvi falar, o papel do recrutador é muito fácil. Qualquer um pode ir lá e entrevistar, né? Eu já ouvi, né? Tua profissão é muito fácil. Olha o tanto de gente procurando emprego, etc. Então, todo mundo acha que pode ser recrutador, que pode sentar e fazer uma entrevista, né? E ensinar sobre isso. Então, hoje a gente tá vendo muita coisa, umas bizarrices aí até na internet mesmo, né? Pessoas ensinando a recrutar de uma forma totalmente errada. Então, eu sei que você também é psicóloga. Não é que você precisa ser psicóloga, isso eu também acho que não precisa. Mas é necessária uma formação, né? Porque nós estamos lidando com pessoas. E o que a gente faz, o que a gente deixa de falar, pode mudar a carreira de uma pessoa, né? É um peso que tem. Então, o que eu vejo é que tem muitas pessoas sem formação, fazendo processo seletivo e pior, ensinando, né? Nossa, é grave. Gravíssimo, né? Porque nisso as empresas perdem, né, potenciais e os candidatos é muito frustrante, né, Thaís? Eu já tive nesse papel de procurar emprego e eu saía de entrevistas, assim, extremamente frustradas. Aquela entrevista você fala, nossa, por que ela me fez aquela pergunta? Né? Será que eu passei? Será que eu não passei? E aí você reprova e você acha que foi porque você respondeu errado. Então, tem sim algumas práticas que desanimam muito quem tá procurando emprego e eu queria que todo mundo soubesse que o recrutador, ele não é um vilão. Ele quer que você também seja aprovado, né? Mas sim, assim como toda profissão, existem profissionais preparados e profissionais despreparados. Inclusive, eu também quero ler os comentários. Se você já recebeu alguma pergunta estranha em uma entrevista, coloca aqui pra gente. De repente a Thaís comenta em outro podcast, né, tá? Perfeito. Vou adorar também a gente, de repente vira tópico para um próximo vídeo, um outro podcast. Exato. E tem muitos profissionais também que fazem o que a gente faz, que são ou job hunters, ou trabalham com assessoria, recolocação, que também não tem muito conhecimento de causa, né, Carol? Exato. Porque, eu sempre digo, você vai escolher um job hunter, uma assessoria para sua recolocação, pesquise, veja a história desse profissional. Eu não acho, de repente, que um profissional que não... eu acho que um profissional que não tem uma bagagem de recrutador, que não conheceu diversos modelos organizacionais, que não teve ali na linha de frente, dentro de uma empresa, numa consultoria, recrutando, eu acho que não é um profissional
que de repente vai ter tanta competência para fazer o seu processo de recolocação, né? E hoje com a internet qualquer um vira guru. Então tem o guru da recolocação, o guru do recrutamento. Então a gente tem obrigação, eu digo, se você vai contratar alguém, vai stalkear. Qual que foi a escola dessa pessoa? Ela aprendeu a fazer entrevista onde? Ela fez um curso de entrevista? Ela trabalhou a vida inteira em uma empresa só? Ela só conhece um modelo organizacional? Talvez seja um profissional que não tenha a competência necessária realmente para te levar num próximo nível. Então, um bom ponto que você trouxe é que hoje tem de tudo na internet, né? E às vezes a pessoa também vai fazer a entrevista e não tem esse preparo, esse traquejo, essa maturidade. E o que acontece? Aquele profissional que tem mais facilidade de comunicação e que conseguiu dar as respostas certas, porque na verdade não existe resposta certa de acordo com a expectativa e o viés do recrutador, é o profissional que ficou com a vaga. Aquele profissional às vezes mais introvertido, mais tímido, aquele profissional que gera resultado, mas talvez não faça tão bem o seu marketing pessoal, ele pode ter sido eliminado por inexperiência do recrutador. Concorda comigo, Carol? 100%. Eu acho que isso frustra muito os candidatos. E é isso que você falou, né? Hoje a Thaís também é mentora de carreira, eu também sou. E é isso, eu vejo no nosso mercado, Thaís, infelizmente, acho que por isso que eu me espelhava em você, porque eu falava, poxa, eu vejo ela fazendo um trabalho sério, sabe? E eu acho que falta isso no nosso mercado. Eu vi, por exemplo, casos de pessoas que ficaram desempregadas, não conseguiram emprego nem pra si, e hoje ensinam a como a pessoa se recolocar no mercado, sabe? Então isso frustra muito. Inclusive, quando eu comecei a ver isso, eu falei, não, eu preciso realmente fazer um trabalho de marketing muito bom, porque as pessoas vão acabar caindo nessas mãos, e não é isso que a gente quer, né? Então, isso a gente vê muito, e com o recrutamento também não é muito diferente, justamente por isso, né? A barreira de entrada ainda não tá tão grande. Antigamente era um pouco mais, hoje não. Hoje a gente vê todo quanto é tipo de profissional, inclusive donos de empresa, né? Que muitas vezes você fala assim, nossa, me perguntaram isso, me perguntaram aquilo, mas muitas vezes é o gestor da área, não é nenhuma pessoa com formação em RH, ou é o dono da empresa que, eu sou o dono, então eu quero perguntar isso, eu vou fazer desse jeito e pronto. Né? Então, quando eu tô trabalhando vagas com gestores, eu sempre faço esse papel de conscientizar quando eu vejo algo fora do padrão, assim, né? Mas, infelizmente, ainda existe muito isso no mercado. Então, tem essas perguntas, né, Thaís, mais bizarras, mas que você fala, poxa, por que ele me perguntou isso? E a pessoa se acha genial por estar fazendo aquela pergunta. Tipo, nossa, eu revolucionei o mercado de RH porque eu tô perguntando. Esses dias eu vi uma dona, assim, uma influencer de marketing, enfim. E como ela é influente na área de marketing, sei lá, as pessoas acabam ouvindo, né? E é perigoso, porque elas acreditam. E aí ela pegou e falou assim, não, porque eu sempre faço a seguinte pergunta, qual que é o preço da gasolina? Eu tava reprovada, eu já não ia passar. Exatamente. E se a pessoa não souber, sim, ela não acha que é boa. Mas e por que isso? Segundo ela, podia procurar no Google, mas eu fico pensando... Mas daí você tá fazendo a entrevista, eu vou procurar na hora do Google. Exatamente. E outra coisa, o que procurar no Google comprova? Tá aí, se você perguntar assim pra mim, quantos metros, quantas bolinhas cabem nessa sala? Porque eu já vi essa pergunta, né? E eu vou lá, eu tinha gestores complicadíssimos que eu tinha que pegar e falar, poxa, né? Até pra ele me explicar o porquê daquela pergunta. E você vai lá procurando no Google e você dá a resposta. Isso, hoje em dia, é de verdade, né? Sim. Então, assim, só que a pessoa, por não ter o conhecimento de fazer processo seletivo, ela submete o candidato àquela pergunta, submete o candidato a outras perguntas totalmente desnecessárias que não vão comprovar se ele tá apto ali para aquele processo. Depois a gente pode até falar um pouco, né, Thaís, de entrevista por competência, porque um bom recrutador, ele sabe, né, fazer as perguntas corretas de uma outra forma, né? Sem constranger o candidato, porque tem candidato que sai de entrevista de emprego, nossa, totalmente constrangido pelas perguntas que foram feitas, né? Eu não sei você, mas eu já peguei mentorado meu falando que perguntaram o de praxe, né? Signo. Não, tem gente que faz mapa astral, né? Mapa Quer astral. saber o signo, onde você nasceu, que horas você nasceu, porque vai fazer seu mapa astral. Exatamente. Entre outras coisas, né? Teve uma candidata, uma mentorada minha outro dia que falou que a recrutadora ficou questionando ela sobre o relacionamento dela. Quando ela ia casar, se ela namorava há quanto tempo, enfim, várias coisas, sabe? Que foge totalmente do que ela poderia estar perguntando, que era com relação à competência daquela profissional, né? Então, essas pessoas, elas voltam totalmente frustradas, a gente entende,
né? Quando a pessoa vai lá pro LinkedIn e fala, nossa, e fala mal dos recrutadores. Por quê? Porque tem sim uma porcentagem que tá mal preparada, que vai lá e faz esse tipo de coisa, e aí o candidato ele fica frustrado, ele fica decepcionado, ele fala, poxa, então eu não vou ser aprovado em lugar nenhum, porque, né, eu não... Como assim, nessas perguntas que estão sendo feitas? Então é bem frustrante, sabe? Eu acho que a gente precisa cuidar disso, e que bom que a gente tá nesse meio aqui pra conscientizar, porque, poxa, você é um gestor, você vai fazer um processo seletivo, não tem como contratar uma consultoria hoje, tudo bem, mas faz um treinamento, né? Básico ali, de repente procura uma recrutadora e peça pra ela, nós estamos aqui também, assiste vídeos, tal, pra você se orientar, né? Claro, procura bem, né? Também quem você vai ouvir. Porque o que eu vejo, Thaís, é o seguinte, aí tem os grupos de empresários. E aí tem um empresário que acha que revolucionou o mundo porque fez aquela tipo de pergunta. Ele vai ensinar outros empresários, né? Que vão achar isso maravilhoso e vão começar a implementar. Aí todas as entrevistas que vocês vão ver agora vão te perguntar o preço da gasolina. Então já dá uma pesquisada aí pra vocês, né? Mas é bem frustrante, assim, né? Não sei se você já viu algum outro tipo de pergunta. Já. Eu tive, inclusive, uma cliente, gerente de RH. E gerente de RH, digamos, uma consultoria, vai entrevistar uma gerente de RH? Possivelmente pode ser até uma cliente no futuro, dependendo. Claro. Então você tem que caprichar mais na entrevista. E ela estava disposta a reduzir o salário, porque ela tinha um marido que, digamos, ganhava até mais do que ela e bancava as contas em casa. Então, digamos, eu não lembro o número, mas se ela ganhava 20, a vaga era de 10, ela estava disposta a ganhar 10. Uhum. E a recrutadora começou a perguntar, mas o seu marido que paga as contas? Ah, mas o que você paga dentro da sua casa? Ah, e daí o último comentário que a recrutadora fez foi, então você trabalha por hobby? E a minha cliente, assim, saiu super desanimada. Ela falou, Thaís, só faltou ter que levar uma planilha do Excel para explicar que eu conseguiria viver bem com aquela remuneração. Então, foi um comentário totalmente descabido que, assim, na autoestima, assim, da minha assessoranda, pesou, né? Uhum. Porque, poxa vida, ela se preparou, a gente fez entrevista simulada, né? A gente fez todo um preparo para ela ir para aquela entrevista, já sabiam a pretensão salarial dela e ela teve que ouvir isso de uma colega de RH. Então, se fazem isso com uma gerente de RH, imagino que não fazem com outros profissionais, né? E fora aquelas dinâmicas. Não sei se você viu, tá rolando um meme na internet, né? De um coach que faz todo mundo se apresentar como se fosse uma galinha, né? Daí fica um falando com o outro, gente. Então, tipo, é uma espécie de dinâmica de grupo. Eu vi por cima, então posso estar errada, mas é uma dinâmica de grupo, onde você finge que você é uma galinha, um galo, sei lá, né, qualquer instrução de direito, e você daí tem que fazer dupla e falar com a pessoa, como se comunicar como se fossem duas galinhas, assim. Entendi. E isso é só para ilustrar, e às vezes acontece. Quer dizer, a pessoa já tá desempregada, né? Ainda tem que ser humilhada, passa por essa humilhação, né? Desculpa, eu não precisava jamais, Thaís, pois lá, no mesmo lugar. Pois é. Eu já ia levantar a cadeira e sair. Porque não é, às vezes eles acham que pode tudo, né? Exato, você falou tudo agora, Thaís. Inclusive, nesse vídeo que viralizou também, até no meu Instagram, a profissional falava assim, não, porque a pessoa está pedindo emprego. Peraí, pedindo? Ninguém pede emprego. Ninguém tá pedindo, gente. Eu tenho colaboradores, você também. Nós precisamos deles. Se todos eles falarem hoje tchau, a gente vai ficar como? Não é que eles estão pedindo, a gente precisa desse colaborador, né? Só que alguns empresários e RH, infelizmente, né, se colocam nessa posição. Ele que está precisando, ele é que precisa dar um jeito de vir 10 vezes na empresa para entrevista, ele é que precisa estar disponível 100% do tempo. Tem gente que fala assim, não me atendeu, perdeu a vaga. Eu liguei, não me atendeu, perdeu a vaga. Imagina, eu vivo com meu celular no silencioso, porque não fico atendendo, né? Eu retorno ligações. Então, digamos, não atendeu, perdeu, como se fosse obrigação do profissional estar ali disponível 100% do tempo para atender uma ligação do recrutador. Exato. É ridículo, né? Acho que é abuso de
Abuso de poder, pronto, não é isso. Chega a ser abusivo. Sendo que o mundo dá voltas, né, Thaís? Quantas pessoas, não sei se já aconteceu com você, mas eu tive muitas pessoas que estavam acima de mim em alguma empresa e hoje eu sei que eu tenho muita influência hoje, né, com essas pessoas. Então o mundo dá voltas, né? Fala, o mundo não gira, ele capota, né? Então essa pessoa que hoje tá lá humilhando, essa pessoa pode ser essa que vai precisar dela no futuro. Igual você falou, uma gerente de RH, gente, você não sabe onde essa pessoa vai estar amanhã, né? Então, esse tipo de coisa a gente não esquece. A gente não esquece, né? Aquela pergunta, uma humilhação, porque né? Só porque você tá naquela situação de você tá precisando de mim, eu posso perguntar, eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim, né? E teve um caso, até uma pessoa que comentou um post meu, que foi fazer entrevista na empresa, e às vezes a empresa chama para fazer entrevista presencial e não diz que você vai precisar passar o dia inteiro lá, né? Sim. E daí a pessoa não se programa, a pessoa tem filho, ou tem algum outro compromisso, às vezes até um outro processo seletivo, ela não está à disposição. Então, o mínimo, né, da comunicação é falar, olha, amanhã teremos, e a pessoa foi esquecida na sala. Então, a recrutadora saiu para almoçar, apagou a luz da sala e a pessoa ficou lá. Sem comer, sem poder ir no banheiro, sem saber o que estava acontecendo. Se era uma pegadinha, se fazia parte do processo seletivo, ficou esquecida dentro da sala. Então, cadê a preocupação com o ser humano, né? O ser humano tem fome, tem vontade de ir no banheiro, seja candidato, seja recrutador. Os atrasos também, que a nossa audiência também reclama, né? Sim. Que às vezes a pessoa se programa e vai fazer entrevista 2 horas depois, ficar sentada, mesmo online. Você tá na sua casa, tudo bem. Mas às vezes você pediu para as crianças ficarem quietas, você, né, botou o cachorro para rua para não fazer barulho, você, né, fez todo lá, preparou todo um ambiente e a pessoa me atrasa 2 horas para começar a entrevista. Então, é uma falta de respeito, do tipo, o meu tempo é mais importante que o seu, sim, né? Passa essa mensagem. E sendo que é falta de organização, de planejamento. Será que essa pessoa faria a mesma coisa com o dono da empresa, com o CEO da empresa? Não faria. Sim. Né? Não faria. Então, assim, o tempo do outro é tão importante quanto o nosso, né? Isso eu acho muito importante, no mínimo, vai atrasar, porque acontece, avisa, né? Pergunta se pode remarcar, então são alguns cuidados, né, Thaís? Eu já vi de tudo acontecer, eu já vi também pares minhas cometerem erros e coisas que eu jamais faria, né? Então, é claro que é nosso papel. Com os gestores eu faço muito isso. Né? Se tem um gestor que eu vejo que está sendo preconceituoso de alguma forma, que é uma outra pauta, né, que a gente pode falar. Hoje os meus seguidores, meus alunos perguntam muito, Carol, existe preconceito no mercado? Com certeza. Por quê? Porque são seres humanos ainda. Por mais que tenha as máquinas hoje que estão fazendo boa parte do processo, vai acabar... Até primeiro que quem ajusta os parâmetros ali do filtro, do robô, é uma pessoa, né? E no final das contas, você vai ser entrevistado ali por uma pessoa. Então, sim, né? Tem gestores que... Eu tenho gestores, e não é 1 nem 2, não. Eu não quero mulheres. Essa vaga não pode ser mulher. E eu sempre questiono, por quê? A última resposta que eu tive porque ele não quer que seja... Né? Não consegue dizer, não consegue, né, responder. A gente imagina alguns motivos. Mas eu sempre bato de frente. Eu nunca... tá bom. Porque o que acontece muito com o RH também, Thaís, é tipo, veio de cima, a gente quer isso, tá bom. E eu acho que não é o papel do RH de hoje em dia, né? Hoje a gente tá numa era que a gente tem que questionar. Nós temos que ser estratégicos. Um RH estratégico, o gestor não vai virar e falar assim, olha, eu só quero mulheres, eu só quero até tal idade, e você vai falar, tá bom. Né? Senão, pra que o RH tá ali? Não é? Então, eu acredito que o RH, eu sempre fiz isso em todas as empresas que eu passei. A gente só quer... com PCD. Acontecia muito, Thaís. Eu fiquei por um bom tempo contratando PCDs. E eu lembro de uma vez, não esqueço essa história, de uma PCD que ela tinha, uma pessoa com deficiência, né? Que ela não tinha a deficiência dela era a ausência de um membro do braço, né? E aí o gestor falou assim, não, mas ela não vai dar conta de carregar coisa, de digitar. Sendo que a mulher tinha 2 filhos, Thaís. Você é mãe. Você imagina que ela não dava o seu jeito ali em casa? Mas um preconceito, ele não procurou saber quais são as reais limitações. Então as pessoas simplesmente falam, não, eu não quero porque... tem que ser PCD mesmo? Por que tem que ser PCD? Sabe o tipo de coisa que eu ouvia que me destruía por dentro, né? E aí, isso era comum, e tinha RH que simplesmente falava não, sim, não é o papel. O papel é virar e falar assim, por quê?
Vamos Sim. desconstruir? Pô, a gente fala tanto, a gente faz tanto treinamento, né, Thaís, de igualdade, né, de tanta coisa. Tem áreas hoje só pra ver isso de diversidade, né, dentro das empresas, pro gestor vir e você simplesmente abaixar a cabeça e pronto, né? Nunca que as coisas vão mudar se o RH tiver esse posicionamento, né? Então eu sempre fiz isso. Tá, por quê? Deixa eu te explicar, vamos entender aqui como é que funciona, então. Porque às vezes é falta de conhecimento, é falta de informação, né? Então, acho que o RH também tem muito a ser melhorado. Tem melhorado muito, mas ainda tem um percurso, né? Não sei como você vê isso. Eu concordo totalmente com você. E às vezes a gente vê aquele RH tirador de pedido, né? O RH que não se posiciona. Então, eu também trabalhei em consultoria e fiz muito recrutamento de alto executivo. Então, quando vem um pedido, é seu papel como RH, como formador de opinião, questionar aquilo. Porque às vezes é falta de entendimento do gestor, o gestor acha que isso é importante. Então, eu vejo muitas vagas também que ficam pedindo, tem que ter formação, experiência e tem que ter conhecimento, experiência de um sistema específico. Gente, quanto tempo você não consegue aprender um sistema novo, por exemplo, um sistema de ERP. A lógica você já tem. Por que tem que ter aquele sistema especificamente? Será que isso não pode ser um pré-requisito que a gente negocie e você traz alguém com uma soft skill melhor, alguém com mais potencial, que pode gerar mais resultado para você? Então, é papel do RH questionar. Claro. E às vezes o gestor vem, né? Eu até vejo alguns, não vou falar aqui, mas tem um lugar que divulga umas vagas assim, muito inusitadas, né? E daí você vê que são vagas que, tipo assim, é um estagiário que tem que falar inglês, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência anterior, e a bolsa estágio às vezes é uma merreca, né? Exato. Então acontece muito de terem profissionais sem noção, e o RH, por não se posicionar, por não ter de repente essa ousadia, às vezes nem conhecimento de causa, RHs muito júnior não fazem o seu papel, que é situar esses gestores, né? Exato. Que se comportam como um tirador de pedido de gente, né? Então, e daí coloca ali os requisitos, anuncia essa posição e daí reclama que não fecha a vaga também, né? Nossa, Thaís, perfeito, é exatamente isso que acontece. Então, nossa, eu não consigo fechar a vaga, não tem profissional bom no mercado, né? A gente ouve. Aí, o que tá acontecendo? Outro dia eu peguei uma vaga dessas. Aí, era isso, várias coisas, tinha que ter experiência pra ganhar um salário mínimo, né? No máximo 1.500. Sim. E eu ainda falei, tá bom, vou fazer um mapeamento, porque eu sempre gosto de provar o que eu tô falando, né? Porque às vezes a gente simplesmente vai lá e fala, olha, não é possível, né? Não vai ser possível atender. E a gente faz um mapeamento, a gente procura, quantas pessoas, e eu coloquei lá, era bem esse gestor que não queria mulher. X mulheres, pra ele ver que, poxa, olha quanta mulher capacitada que ele poderia chamar e não tá chamando. E aí, no final, eu fui lá e mostrei, olha, não tem, a gente pode até achar uma pessoa, mas essa pessoa, ela vai ficar pouco tempo sim e vai sair, porque ela tá num outro nível, né? E aí eu acho que falta isso mesmo, Thaisa, é situar, porque o papel do RH é esse. Então eu fiz meu papel, olha, essa é a condição. Mesmo que a gente encontre uma pessoa dentro desse perfil, essa pessoa não vai ficar muito tempo, porque você tá pagando abaixo do mercado, né? Se a pessoa vai sair, enfim, né? Então eu acho que falta, eu já ouvi uma frase que é o seguinte, tem coisas que não se compra, noção, né? Noção não se compra, ou você tem, verdade, ou você não tem. E infelizmente a gente tem profissionais, gestores, donos de empresa que nunca estiveram do outro lado. E eu não sei você, Thaís, mas eu acho que isso pesa muito. Porque eu sei o que é ficar desempregada, eu sei o que é ir pro mercado, eu convivi com pessoas, né, de não só empreendedores, mas também do outro nível. Então você tem uma visão de mercado, né? Eu entendo, como RH, a gente sabe por que as pessoas estão saindo das empresas, né? Por que elas estão ficando. Então não basta o gestor falar, eu quero desse jeito. Eu acho que ele precisa analisar como está o mercado, né? E analisar até a condição daquele profissional. Então, por exemplo, às vezes o profissional, ele tá sem grana para pegar um Uber, pegar um ônibus e ter que se deslocar 10 vezes para a empresa, né? E eu já tive também empresas que obrigavam a pessoa a viajar para fazer uma entrevista,
que podia ser feita de maneira online e o profissional também pagar a viagem do próprio bolso, né? E às vezes a pessoa até se endivida, empresta dinheiro, fica constrangido de dizer, né? Se não puder, também tá fora do processo seletivo. Sim, Então a gente tem que se colocar no lugar daquela outra pessoa, né? E nesse sentido, quando mudou tudo na pandemia, a entrevista online foi maravilhoso, porque acho que encurtou os processos seletivos e facilitou a vida de muita gente. Mas eu já tô vendo agora que muitas empresas voltaram para o presencial, antigas práticas também estão voltando. E eu acho injustificável. Eu não entendo. Toda a tecnologia, a pessoa ter que 10 vezes e 6 vezes. Sim. É case, é estudo de caso. Porque então, ou não faz tudo num dia só, ou faz uma parte online, pelo amor de Deus, claro, né? E o pior, Thaís, a gente ficou mais de 2 anos nesse modelo e funcionou. Pra empresa estar aberta até hoje, porque funcionou. Então, assim, eu vejo muito os executivos falando, porque eu sou contra o home office, tem que estar ali, por questão de cultura. Mas eu acho que é muito mais uma questão de ego ali, né, do gestor, do dono da empresa. Claro, a gente sabe que tem algumas operações que o presencial ele é importante, de vez em quando é importante a gente interagir, até pra saúde mental. Ok, a gente entendeu isso, né? Mas todos os dias, eu tenho profissionais que eu conheço que, sei lá, são advogados de contrato, fica vendo contrato o dia inteiro. Por que ele precisa ir pro presencial? Sabe? Não tem lógica, é realmente o que você falou, é injustificável, né? Só que o que eu vejo acontecendo alguns mercados, os profissionais, eles não estão mais aceitando. Ou é home office, você vê o mercado de TI, a gente segue muito o que os profissionais querem, né? Por quê? Porque tem poucos profissionais para algumas áreas, né? Então, poxa, esse profissional, ele é incrível, mas ele quer remoto, tudo bem? Tudo bem. Só que a gente vê outras áreas em que a demanda, né, permite com que o poder, né, fale mais alto. Poxa, sei lá, tô procurando um auxiliar administrativo, né, e tem muitos. Então eu posso escolher qualquer um. Eu quero que seja presencial e pronto, as pessoas vão ir porque elas estão ali ou no mercado e tudo mais, né? Então eu vejo também e fica uma dica aí pra você que tá assistindo, pra você profissional, se especializar. Eu acho que quanto mais especialista você for, mais você vai estar muito mais na condição de poder escolher as suas condições de trabalho do que deixar que o mercado escolha por você. Olha, você só tem essa opção e aí você vai, né? É isso que eles pensam. Infelizmente, eles pensam dessa forma. Eu quero assim, você tá pedindo um emprego, você tá precisando de mim, né? Quem não passou por uma situação que claramente a empresa até te colocava, até promovia assédios, né? Por quê? Porque você precisa de mim. Então você vai ficar aqui quanto é essa posição. Então eu acredito que é o nosso papel, né, Thaís? Falando de carreira, abrir os olhos das pessoas, falar que não é normal esse tipo de situação, não é normal esse tipo de inversão de papéis, né? E também vocês podem sim escolher como e onde trabalhar, né? Claro que você vai precisar cuidar do seu LinkedIn, que a gente fala muito disso, né, Thaís? Sim. Tanto eu quanto você, do seu LinkedIn, do seu currículo, se posicionar muito bem. E eu trabalho muito isso com meus alunos, Thaís. Eu acho que não é só conseguir um emprego. Eu quero colocar eles nessa situação de poder escolher aonde trabalhar. Porque quando eu cheguei nesse patamar na minha carreira, as coisas mudaram. Eu entendi que eu não precisava aceitar certas situações. Eu entendi que se eu precisasse sair daquela empresa, eu ia sair. E isso mudou tudo pra mim. Porque você começa a não aceitar algumas coisas. Eu acho que quando os profissionais fizerem esse movimento, que aconteceu muito lá fora, né? De não aceito, vou sair, as empresas começam a mudar. Por quê? Porque, então agora eu vou ter que virar o jogo. Porque senão eu fico sem talento, né? Não consigo mais contratar, ninguém para trabalhando comigo. Exatamente, que foi o quiet quitting, né? Que aconteceu lá fora, que as pessoas começaram a simplesmente abandonar os empregos. Tipo, não. Claro, a gente tá falando de uma condição socioeconômica diferente. Hoje a gente sabe que muitas pessoas não podem fazer isso, mas isso mudou o mercado. Porque é exatamente o que acontece no mercado de TI. Eles escolhem. Por mais que, Carol, mas teve uma baixa no mercado de TI mesmo assim. Tem áreas dentro do mercado de TI que são tão escassas que esses profissionais que sabem aquela última tecnologia, ele pode escolher quando, onde trabalhar, como, se vai ser remoto, como vai ser. Eu inclusive conheço uma empresa que, assim, na cultura, uma empresa familiar. Na cultura da empresa, todo mundo vai presencial, menos a área de TI. Daí, só o diretor de TI vai presencial e é a única área que tem autorização para que os profissionais fiquem... Porque senão eles ficavam sem profissionais e eu tô sempre indicando clientes de TI para eles.
Porque volta e meia eles sempre estão com 2, 3 vagas em aberto, não conseguem crescer. Mais ainda porque não tem profissionais de TI. Perfeito, oferta e demanda, né? E aí, o que eu queria deixar também de mensagem aqui, Thaís, para quem tá assistindo é... TI, hoje ele tá nessa condição, e claro, daqui a pouco a gente sabe que vai saturar com outros mercados. Mas hoje eu vejo que as pessoas ainda estão com esse pensamento de eu vou me formar para ser um advogado. Eu vou me formar como a gente, provavelmente, eu não sei você, mas eu queria ser psicóloga clínica. Depois é que eu conheci o RH... Eu queria ser psicanalista e nem sabia, né? Eu achava que psicologia era psicanálise. Perfeito, então eu também, a gente entrou, quero ser psicóloga. O que a gente sabia era psicóloga de clínica. Aí a gente entrou e falou, existe o RH, existe psicóloga hospitalar, existem outras áreas. Então eu vejo isso, as pessoas estão se formando para serem uma profissão. Que essa profissão, gente, será que vai existir daqui a uns anos, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu já tenho pego vagas de startups lá de fora com cargos super novos. E são esse pessoal que ocupa essas cadeiras, né, de cargos novos. Outro dia eu vi uma profissional que você entrevistou falando que ela era especialista em metodologia ágil, né? E ela contou exatamente essa história. Como era uma coisa nova no mercado, ela se saiu super bem. Então, vocês podem também... Poxa, o que tem de novo hoje no mercado? Né? O que tá surgindo, que eu posso sair na frente e aprender? Porque daí você vira o jogo. Aí você para de ser escolhido e começa a escolher, né? É um jogo que não é fácil, porque realmente tem muita coisa nova, a gente nem sabe o que vai vingar, o que não vai. Mas eu acho que se manter atualizado tem um poder absurdo, né? Porque você ser especialista naquela área que ainda não tem ninguém, você ganha aquele mercado, né? E chegar primeiro também tem um valor incrível, né, Thaís? Total. Nossa, total isso que você falou. E as pesquisas já estão dizendo que as nossas crianças que estão em idade pré-escolar, 60% delas vão trabalhar em profissões que ainda não existem, né? E às vezes a gente, né, sonha com uma profissão, às vezes você sonhou, dali 5 anos, dali 10 anos, não existe mais e você vai ter que se reinventar. E assim, não é que a gente vai perder os nossos empregos, mas provavelmente o mercado... Eu nunca imaginei que eu ia ter um podcast, não é? Que eu ia falar no YouTube, na minha época não existia, né? Acabei sendo pioneira nisso e foi muito bom, porque não tinha quase que tanta concorrência. E tive que me reinventar, aprender novas competências. Então, na verdade, não é que a gente vai ficar desempregado, mas talvez a gente tenha que mudar e mudar rápido para continuar no mercado de trabalho, exercendo nossa profissão ou outra profissão de uma maneira totalmente diferente, numa entrega totalmente diferente. Quem consegue se reinventar com mais rapidez são os profissionais que se destacam, são os profissionais que ficam mais concorridos no mercado. Exato. Isso me lembrou quando eu cuidei de um programa de estágio, quando eu trabalhava numa empresa aérea. E eu lembro que era... aí eu vejo muito que é uma questão da formação, como as pessoas estão sendo formadas, né? Porque elas vinham, não tinha vaga específica, né? Então eu entrevistei, eram mais de 100 vagas que eu fui fechar para toda a empresa, que tinha áreas muito diferentes, né? Então as pessoas, eu ia entrevistar pessoas que faziam administração e, com o que você quer trabalhar? Com o financeiro, com o marketing, eles falavam aquelas áreas mais convencionais que são as matérias que eles têm na faculdade, né? E aí eu falava, mas você já ouviu falar da área de compras? Não, então, compras funciona assim. Eu tinha que vender a área pro estagiário, né? Então tinha muitas áreas ali, eu trabalhava em empresa aérea, né? Então tinha a área de pricing, que era a precificação ali dos voos. Aí, você já ouviu falar? Não, nunca ouvi, então, essa área é assim. Eu explicava pra ele como é que era a área, né? E é bacana falar disso, porque as pessoas vêm da formação... eu quero ser jornalista, eu quero ser aquelas carreiras mais convencionais, né? E aí é legal, e o LinkedIn é uma ótima ferramenta para isso, né? Pra gente pesquisar que outros cargos existem, que outras possibilidades existem dentro de uma empresa, quais são os cargos que estão em alta, até mesmo para uma transição. Às vezes você tá desempregado, acontece muito com meus mentorados, eles estão ali há um tempo ali procurando emprego, querendo mudar de área, só que ele, não, mas eu só tenho experiência nisso.
Ah, mas o que você acha da área X? Mas é que eu não tenho experiência. E volta, mas é que eu não tenho experiência. Eu falei, mas quem disse que você precisa trabalhar o resto da sua vida com o que você tem experiência, né? Você pode migrar. Ah, não é tão simples, mas você pode ir para uma área próxima, uma área do lado, né? Você pode fazer essa migração. Mas as pessoas ainda têm esse pensamento que se eu tenho experiência nisso, eu tenho que ficar trabalhando com isso o resto da minha vida, né? E muitas ficam infelizes ainda, né, Thaís? Não sei se você conhece alguma história. Eu conheço várias de pessoas que aposentaram em áreas que odiavam. Não, e às vezes adoece, né? O pior é isso, quando daí tem que fazer uma pausa forçada porque não suporta mais a área, não suporta mais a empresa. A pessoa às vezes é uma forma de violência, né? Sim. Sim, eu vejo isso muito acontecer com algumas carreiras, muitas, né? Mas com advogado, eu não sei você, mas eu recebo muitos. Porque eu acho que é uma carreira que muita gente ouviu os pais falando, né? Você vai ser advogado, você vai ser juiz. Entra na faculdade e já se frustra, porque vê várias coisas que não cabem. E ainda quem se forma, às vezes vai trabalhar na área e, poxa, não tem nada a ver com o que eu queria, com o que eu estudei, e aí vai fazer uma transição, né? Acontece muito quando a pessoa tem esse privilégio de conseguir fazer essa transição, né? Senão realmente ela vai ficar a vida toda trabalhando com algo e aí você vai ganhando mais, né? Dependendo da área que você tá, né? Tem esse problema, que é um problema também às vezes, porque você chegou num ponto de que você tá com um salário tão bacana que você não tem coragem. O que vai acontecer se eu abrir mão disso, né, Thaís? E às vezes você acaba até compensando. Eu lembro uma época que eu era infeliz no trabalho, trabalhava demais, queria sair, mas estava cheia de conta para pagar. E daí o que acontecia? Eu falava para mim mesma, eu tô trabalhando tanto, eu mereço trocar meu celular. Daí ela me endividava com outro celular, né? Daí eu tô tão cansada que eu nem vou pesquisar preço, vou comprar aqui nessa loja mesmo. E comprava na loja cara. E daí o que acontecia era uma algeminha de ouro, né? Sim. Porque eu não... Daí eu queria desistir e depois eu consegui fazer isso. Mas demorou um tempo para eu me conscientizar que o primeiro passo para quem quer fazer uma transição de carreira, né, além do autoconhecimento e tudo mais, é realmente você avaliar a sua vida financeira. Daí eu falei, não, eu tenho que reduzir aqui, eu tenho que economizar, não posso sair gastando, não é porque eu tô infeliz que eu vou sair por aí me compensando, né, com anestésicos, porque você fica feliz com o seu celular 5 minutos, depois você já... Exato. A felicidade foi embora e você já dá aquele pavor de voltar pro trabalho. Perfeito. Então, eu tive que mudar isso em mim para fazer a transição que eu tinha vontade de fazer na época, mas foi um caminho bem difícil. Perfeito. Isso é um cuidado, né, que eu acho que todos os profissionais deveriam ter, que eu tive, que é sempre viver um passo atrás da sua condição financeira atual. Justamente por isso, primeiro, todos nós estamos suscetíveis a ficar desempregados, né, se você trabalha no modelo CLT. Então, reserva, todo mundo tem que ter. Agora, é isso que acontece, a pessoa recebe um aumento, ela vai lá e aumenta, muda de casa, muda de apartamento, ela tá sempre ali no limite, ela tá sempre dependendo 100% daquele emprego. Gente, isso é horrível. Então, você foi promovido, aumentou o teu salário, que ótimo. Continua com o seu custo de vida, claro, se tiver alguma coisa que você quer ali, mas sempre tenha uma reserva, sempre guarde dinheiro, porque se um dia você estiver numa situação, como eu já ouvi e vi muito, de assédio moral, burnout, depressão, ansiedade, você poder sair, que aconteceu comigo também, só que eu tinha essa base, eu pude sair, não é que tava... perfeito, mas eu sabia que até o acordo que eu tenho com meu marido a gente nunca depender das duas rendas. Desde que a gente casou, a gente conversava sobre isso. Nunca depender das duas rendas pra pagar todas as contas. A gente queria que os dois trabalhassem, mas uma renda desse conta. Olha que legal. Não sabia disso, Carol. Que legal. Que uma renda desse conta. Porque se acontecesse alguma coisa com os dois, ou ele fosse desligado, ou acontecesse comigo, a gente continuasse conseguindo pagar as contas, assim, claro, com um pouco mais de aperto, mas ninguém precisasse se colocar em situações ruins, né, financeiramente. Então, claro que eu sei que é um privilégio, mas a gente começa entendendo quanto que eu ganho hoje. Cara, não viva ali no limite, sabe? A gente não tá falando de finanças, mas é importante porque muita gente não tem esse conhecimento, porque isso vai te prender naquele emprego que você não gosta e também vai te fazer aceitar propostas que não faz sentido pra você. Né, que você sabe que não tá ali no salário que você gostaria, que não tá nas condições que você gostaria. Então, estar na condição de poder escolher, gente, eu acho que em todos os cenários, né, Thaís? É muito melhor do que estar na condição de eu tenho que aceitar o que tiver, né, pra mim. Perfeito, perfeito. Nossa, passou voando. Não é? Voa mesmo.
A gente já tá chegando ao fim aqui do nosso episódio, Carol, e eu queria, assim, que palavras finais, tá? O que você indica para uma pessoa que está buscando uma recolocação? Não sei se você tem algum livro, material, né? Vale tudo. O que você indica? Quais as orientações e palavras finais mesmo para esse público, que é o nosso público, que eu sei que você ama tanto quanto eu, Sim, né? Que são os profissionais que estão em busca de um novo trabalho. Perfeito. Vocês podem me seguir nas redes sociais, é carol.fabreto. Estou em todas as redes aqui. Carol com K, né? Carol com K, importante, né? Deixar claro. Tô no Instagram, tô no YouTube, TikTok, todas as redes. Acompanhe conteúdo, tem muito conteúdo bom que vai virar muitas chaves aí. E eu acho que hoje metade dos meus profissionais estão trabalhando, que me seguem, me acompanham, meus alunos. Eu tenho o curso gerador de entrevistas, né? Que é para aprender sobre LinkedIn. Eu tenho mais de 6 mil alunos e eu já fiz uma pesquisa, né? Metade está trabalhando, metade está procurando emprego, que é muito bacana. Metade está desempregado, né? Sim. Procurando emprego, os dois estão. Mas é muito bacana que vocês entendam isso, porque estou trabalhando, olhe mercado. Não deixe de olhar mercado, porque não se acomode, né? Vamos resumir. Porque, de repente, tem uma oportunidade melhor para você e você não está olhando para os lados. Você está aceitando algo muito melhor que você merece, porque você não se posicionou da forma certa no LinkedIn, teu currículo. Se eu pedir teu currículo hoje para uma vaga incrível, ele tá pronto, né? Então, a gente tem muito conteúdo aqui no meu canal, no canal da Thaís, para você se preparar, esteja preparado, porque, mas eu já tô muito feliz aqui. Mas você tem que entender que você merece o melhor, né? Eu falo que eu vim de baixo, eu estudei muito com bolsa, eu ralei muito para chegar onde eu cheguei, né? E a gente dá um pouco mais de valor, né, Thaís, querendo ou não. Mas o que eu queria dizer é que valorize os esforços que você fez e também que a sua família fez. Eu não sei vocês, mas a minha família se esforçou muito. Não financeiramente, assim, pagando, mas assim, trabalhando, dando apoio, né? Minha mãe não é mais... minha mãe é falecida, mas eu lembro de todas as vezes que ela acordou mais cedo ou deixou de fazer alguma coisa pra que a gente pudesse estudar. E quando você aceita um emprego que não paga o que você merece ou que não te valoriza, você tá simplesmente falando assim, eu não ligo. Eu não ligo pro esforço que a minha família fez, eu não ligo pro esforço que eu fiz, eu tô aqui e tá tudo bem. E eu acho que a vida, ela tem mais reservado pra nós, né, Thaís? Eu acho que todo mundo se apequena porque te disseram que você era aquele espaço só que você merecia ter. Mas eu acho que a gente precisa olhar e falar assim, não, opa, eu posso ter um espaço maior. O que eu preciso fazer pra chegar lá, né? Então, sempre que a gente acomoda, a gente se apequena e acredita nas mentiras que contaram pra gente. A gente acredita quando aquele recrutador falou que a gente não era bom o suficiente pra vaga. A gente acredita quando aquele gestor falou que a gente não tava bom, te mandou embora porque falou que você era um péssimo profissional. E você vai acreditando nessas mentiras que te contaram e você vai falando assim, não é realmente isso aqui, é só isso que eu mereço mesmo, né? Quando, na verdade, foi só uma mentira que você acreditou, né? Perfeito, Carol. Gratidão por ter você aqui. Arrasa, como sempre, é nós. Te vejo ainda, né? Que você vai ficar uns dias em Curitiba. Tem o nosso Mastermind. Gratidão, parabéns pelo seu trabalho. Você é uma inspiração para mim. Eu que agradeço, foi um prazer. Acho que foi uma conversa muito bacana. Então, também quero ver os comentários de vocês, hein? Coloquem aqui o que vocês acharam, se teve alguma história que vocês gostaram. Contem histórias pra gente, né, Thaís? Que vira material pra gente. Nossa! Vira material. Então, quero ver os comentários de vocês aí. E também podem ir lá me procurar nas minhas redes. Foi um prazer. Prazer foi meu. Gostou desse conteúdo? Vem muito mais pela frente. Então, lembra de se inscrever em todos os canais e te vejo no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.